edificar nesse momento. E quero falar sobre a palavra neófito. E aqui no meu dicionário Almeida, né? Esse dicionário Almeida é uma segunda edição da Bíblia Almeida, dicionário Almeida, da Bíblia Almeida. E aqui eu separei a palavra neófito para te trazer o significado da palavra neófito. Aqui, ó, frisei aqui, ó. Vou botar aqui, tá vendo? E o significado da palavra neófito é uma pessoa que é nova convertida, recém-batizada ou novata. Daí por diante. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele falou aqui na carta 1 Timóteo, né, no capítulo 3, versículo 6, que fala essa palavra neófito, que ele diz assim: não seja neófito para que não ensoberbeça no laços, no cerado do diabo. Mas o contexto fala sobre obreiro, para um obreiro ele não pode ser neófito, né? Porque uma pessoa neófita, uma pessoa novata, uma pessoa nova convertida que ainda não está preparada para lutar contra as hostes malignas, né? Contra as coisas, potestade e daí diante, porque diz que o evangelho é uma guerra, é uma batalha espiritual. Se você for parar para pensar, é uma batalha espiritual. Então nós lutamos dia após dia nessa batalha espiritual. Então, com essa palavra eu quero deixar aqui uma reflexão no filme Karate Kid. Creio que muitos já viram o filho do Will Smith atuando nesse filme. Primeira coisa, ele sai da tua terra natal, que era norte-americano, esse menino era norte-americano, e vai para, acho que não sei se era para a China ou para o Japão, viveu uma cultura muito diferente. Por um problema familiar, algo assim, ele saiu da tua terra natal e foi para essa outra cidade que tinha uma cultura diferente, o qual era forte nessa terra era o Kung Fu. E esse menino ele não sabia lutar o Kung Fu. Então ele estava sofrendo por esse fato de não saber lutar o Kung Fu, porque ele vinha de uma terra, uma cultura bem diferente. Ele sabia a dança, conhecia a dança, o hip hop, isso ele conhecia, mas a luta, as artes marciais ele não conhecia, então ele sofria perseguições na escola, no seu colégio, ele sofria grande perseguição. Então, ele precisava de quê, primeiramente? Aprender, para poder se adaptar naquela terra. Então, o que acontece? Ele tinha que ter o quê? Um treinador. Como também nós, no Evangelho, precisamos de um treinador que é Jesus Cristo, para lutarmos contra as hostes, as potestades, algo maligno na nossa vida. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem contra o sangue, mas sim contra as hostes, as potestades e os dominadores desse século. Então, para nós entrarmos para o Evangelho, nós temos que aprender primeiramente a lutarmos contra aquilo que venha nos perseguir, né? E muitas das vezes nós não vimos com evidência o inimigo, mas ele vem usando pessoas para nos manipular, para nos setar com palavras e muitas das vezes nos matar espiritualmente, pois a Bíblia diz que todos os dias somos entregues como ovelhas ao matadouro, quer dizer, e muitas das vezes essa morte não é uma morte literalmente, né? Mas é uma morte espiritual que o inimigo está querendo fazer na tua vida. É uma morte espiritual. E muitas das vezes nós não entendemos. Porque o inimigo ele trabalha muito na nossa mente. E quando ele vai trabalhando na nossa mente, se nós deixar se levar para o coração, aí que está o perigo. Porque enquanto está na mente, você consegue tirar essas coisas que vêm da nossa mente. Mas depois que vai para o coração, aí fica, né, é como se fosse um câncer. Aí fica difícil para ser tirado. Então, quando está na tua mente, é mais fácil. Então, nós temos que ter um coração que é inabalável, né? Nós não podemos ser neófitos. Nós temos que ser maduros espiritualmente. Nós temos que aprender, saber que
nós temos que ser forte. Deus, ele permite que você sofra perseguições, que sofra tentações, que sofra provações para te fazer forte, para te preparar para um bom combate, né? Então, meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Mesmo que você seja um novato numa terra, mas começa a aprender. Aprenda, porque você tem um treinador, eu tenho um treinador, nós somos discípulos. Discípulos significa o quê? Aprendizados. Então, nós estamos aqui para aprender com Cristo. Cristo é o nosso treinador. Sem Ele, não há como aprender. Ele é o nosso maior treinador para nós estar no combate, que é o Evangelho. E esse Evangelho é firme, né? Para nós estar ali, esse Evangelho, nós temos que estar firme com Cristo. Nós temos que aprender. Então, muitas das vezes o segredo não está no mestre, mas está no aluno. Então, você tem que aprender com o mestre. Tem que ser um bom aluno. A Bíblia diz que, diz assim a palavra: seja tarde para ouvir, tarde para falar, humilde para ouvir e humilde para falar. Então, nós também temos que saber colocarmos na nossa posição de ouvinte e, às vezes, também de publicar a tua palavra, o que você tem no teu coração para dizer, mas tem um momento certo de você se expressar.